presidente Jair Bolsonaro seguem repercutindo, até em termos de volume, há de se reconhecer que foram expressivos, e não só na Avenida Paulista, na Praia de Copacabana, que são as principais, enfim, avenidas nesse sentido, mas também em capitais Brasil afora, né? Eu acho que vale a pena a gente já trazer aqui o abre alas, o primeiro impacto de vocês, componente simbólico, componente político e o ato em si. Jess Peixoto. Não, eu acho que tem uma questão muito grande que é a ausência da lógica das manifestações dos governadores. Então, quando a gente olha para esse momento, essa foi uma manifestação convocada em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aqui em São Paulo, nós tivemos uma fala bem forte do quem estava articulando, liderando, Silas Malafaia, sim, falando exatamente sobre, entre aspas ali, aqueles que se colocam como opção no lugar de Bolsonaro, onde estão agora. E aí ele está falando do Caiado, ele está falando do Ratinho Júnior, ele está falando do próprio governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Então, ele está falando de pessoas que muitas das vezes ele sente falta neste momento das manifestações. Olhando adiante o impacto eleitoral que isso pode ter na sequência, naturalmente esse foi o momento divisor de águas, o mais relevante, e que a gente vai conferir agora. Vamos lá. Cadê aqueles que dizem ser a opção no lugar de Bolsonaro? Cadê eles? Onde é que eles estão? Era para estar aqui, minha gente. Sabe o que é que fica aprovado? O que fica aprovado é isso aqui. Até aqui, Bolsonaro é insubstituível. Com as suas desafinadas costumeiras, estranho seria se fosse diferente, né? Silas Malafaia aí enfático em dizer que eleição sem Bolsonaro. E esse é um enquadramento importante, até porque ali a ala mais leal ao ex-presidente vem tentando evitar que qualquer um tome, enfim, que consiga se viabilizar fora dessa sombra de mangueira que não cresce nada embaixo do Lula em algum momento, do Bolsonaro agora, né? Sua expectativa é Gesualdo Júnior. Malafaia é muito histriônico, como sempre, né? Defendendo intransigentemente o seu aliado político, o Jair Bolsonaro. Mas a gente tem que levar em consideração o seguinte: superou as expectativas ontem, ou superaram as expectativas ontem, as manifestações quanto ao número de pessoas que participaram. As manifestações anteriores tiveram um número menor, essa agora um número maior, em que pese a pauta fosse mais específica, contrária às medidas impostas pelo Alexandre de Moraes, pelo Supremo Tribunal Federal, principalmente sobre a tornozeleira eletrônica, censuras que nós já discutimos aqui. Mas é relevante, né? É relevante o número de pessoas que participaram na rua. Me parece que aquele bolsonarismo mais raiz, aquele bolsonarismo mais conservador, não conseguiu furar a bolha, não conseguiram atrair pessoas que estariam no espectro, pelo menos, de dúvida, aquele 1/3 da população que ora transita para um lado, que ora transita para o outro. Esses não participaram, mas chama muito atenção, em que pese o histrionismo do Malafaia, a ausência de governadores. Desejamos prontas melhoras ao nosso governador Tarcísio, mas convenhamos, né? A cirurgia que ele passou era uma cirurgia eletiva, poderia ter sido feito em outro momento se ele quisesse efetivamente participar dessa manifestação. Eu adiantei isso na minha coluna no site da Jovem Pan, porque ele foi orientado a não participar, né? Nos bastidores há essa informação, então, de que para ele desvincular um pouco sobre essa questão do tarifaço, não se envolver em polêmica, ele desde o dia 23 não faz declarações públicas à imprensa para justamente não gerar narrativas tanto contrárias para que possam ser exploradas pelo campo ideológico da esquerda, ele que é um potencial candidato substituto em relação para concorrer ao Planalto, né, em 2026. Então a orientação foi: fique em silêncio, que é melhor dessa forma, e se desvincula um pouco. Então não desagrada os bolsonaristas, mas também não gera falas que possam ser negativas à sua imagem. E tem uma razão clara por trás da ausência dos governadores, né? Porque a gente está falando de manifestações que, ao mesmo tempo em que significam um aumento do engajamento da bolha mais leal a Jair Bolsonaro, também significam um isolamento dessa bolha do restante do espectro político. Quando você olha a opinião da sociedade brasileira de forma mais ampla, para além daqueles seguidores de políticos, seja do presidente Lula, seja do presidente Bolsonaro, o que a gente vê é uma situação de preocupação extrema, não com a prisão eminente do ex-presidente Bolsonaro, mas com a situação das tarifas e do contexto comercial
que coloca sob risco milhares de empregos de brasileiros. Então, essa postura mais radicalizada dos bolsonaristas agregam o campo, bloqueiam o surgimento de outras alternativas, mas não atraem a maior parte da população brasileira. Pode ser. Agora, um personagem que talvez divergiu um pouco, acho que tinha mais líderes evangélicos comandando a atuação ontem do que na própria Marcha para Jesus, mas sim tinha um líder político até que foge um pouco do perfil bolsonarista médio, por assim dizer, mas que fez uma aliança tácita relevante, mais do que importante, para garantir a eleição dele ano passado, que foi o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, que falou da importância do diálogo entre as instituições e criticou as sanções impostas ao ex-presidente. Vamos conferir. Alguém que não está condenado está sendo submetido a uma prisão domiciliar. Ele hoje, sábado e domingo, não pode sair da sua casa, está com prisão domiciliar, não pode sair depois das 19 horas, com tornozeleira, sem estar condenado. Eu acho que extrapolou um pouco e a gente precisa se posicionar com muito respeito que a gente tem que ter com a nossa Suprema Corte. Mas não é possível achar que isso é normal, colocar isso dentro de uma normalidade. O que está acontecendo com ele pode amanhã acontecer com qualquer pessoa. Então, eu vou com todo o respeito às instituições, mas me pronunciar, me apresentar como algo que eu tenho certeza que a maioria da população não está satisfeito com essas brigas todas. Vamos lembrar aqui que o próprio prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, David Tasso, ficou contrariado com um pedido ali do próprio ministro Alexandre de Moraes há pouco tempo sobre aquele muro que foi erguido no meio da Cracolândia, que o próprio ministro de alguma forma tentou embargar isso ou pedir esclarecimentos antes que liberasse esse movimento, Não, e quanto à fala envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, eu concordo com ele, Ele não foi condenado, não teve processo legal. A gente trata até mesmo, às vezes, criminosos que, como de fato, tem provas legítimas, tem imagens demonstrando que, às vezes, ele assassinou uma pessoa, por exemplo, de crimes mais graves, mas a gente trata como suspeito porque não teve o julgamento. Essa é até mesmo uma questão que nós, jornalistas, utilizamos, E quando você vê uma situação como essa, da pessoa sofrer as sanções antes mesmo do devido processo legal, é muito preocupante. O Mano tocou no assunto também em relação às redes sociais. O próprio Eduardo Bolsonaro tinha feito uma postagem do pai dele, o Jair Bolsonaro, ali participando de live e tudo, mas logo na sequência retirou para justamente não ter qualquer tipo de sanção também contra o pai. Terço, eu só acho que essa indignação ela não poderia ser seletiva a esse ponto. No país hoje, 30 mil pessoas usam tornozeleiras sem terem sido julgadas ainda, na mesma situação. Mas qual que é a justificativa? O próprio Código de Processo Penal, a própria legislação. Ela permite que sejam impostas medidas alternativas exatamente para evitar a prisão preventiva. Não estou fazendo um juízo de valor, nem um juízo de mérito se o Bolsonaro deveria ou não estar preso, se o crime que ele cometeu é real ou não. Estou dizendo que na mesma situação dele existem 30 mil pessoas e eu não vejo essa indignação de forma generalizada. Só pontual em favor do presidente. Não, e pelo contrário, geralmente os bolsonaristas se colocam como se fosse preciso ter um endurecimento da pena. Ou seja, no geral, as atitudes do ministro Alexandre de Moraes, que é extremamente punitivista, seriam aplaudidas pelos bolsonaristas se os alvos das ações não fossem justamente seus políticos preferidos. O debate continua e a gente segue adiante aqui, não sem antes fazer um rápido break para quem está nos ouvindo pela rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Volta já já. Tias Peixoto, a gente sempre diante dessas manifestações, lembrando aqui, pessoal, talvez a ausência dos governadores, que foi simbólica, foi sentida, talvez eles estejam ainda medindo um pouco da temperatura. Apenas um governador foi. Que vem a ser? Cláudio Castro. Bem lembrado, Cláudio Castro esteve em Copacabana, certo? Confere? Certo, confere. Justo? Agora, olhando adiante, é importante a gente só levar em conta esse bate-boca interminável sobre quantas pessoas de fato estavam lá. A USP trouxe, a partir do uso de drones e inteligência artificial em 2022, um método inovador que foi reduzindo, de modo geral, as estimativas de público nesse tipo de evento político. Agora, sempre encontrando ali, colidindo com o ceticismo e a desconfiança do bolsonarismo, que até certo ponto, pelo que eu li, eu queria ouvir de vocês, esse método da USP tem suas limitações, tem uma margem de erro de 12%, que é folgada, não consegue necessariamente ali fazer a medição por debaixo de toldos ou de árvores, pode ser que por isso tenha previsto dessa vez, tenha cravado dessa vez que 40 mil pessoas
foram a Paulista, já o Poder 360 cravou 58 mil. Antigamente era mais órgãos públicos como a Polícia Militar, a Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET. Agora era feito um cálculo virou esse bate-boca interminável. Quarteirão. Então a gente, enquanto jornalista, né, a gente sempre ia no comando da polícia e falava assim, qual a estimativa de público? Aí a Polícia Militar informava. E parou justamente por conta dessa politização. Agora existem esses mecanismos por meio de inteligência artificial, mas fato é que uma multidão, né? Realmente vários quarteirões da Avenida Paulista aqui tomados por pessoas. Eu acho que muito mais do que a quantidade, o número por si, a gente precisa avaliar em relação à última manifestação. A última manifestação que contava com figuras mais... inclusive, os governadores estavam presentes, tanto o Zema quanto o Tarcísio, vários deles estavam lá. O próprio Bolsonaro estava presente. Foi uma manifestação organizada durante dias e dias, meses e meses. Ela foi menor em número de participantes do que esta manifestação que ocorreu na Paulista e em outras 23 capitais pelo país. Inclusive, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro não compareceu à Paulista, mas esteve em Belém na manifestação. Então, assim, essa manifestação, ela não foi só em São Paulo, ela foi no Brasil inteiro. E mesmo assim, em São Paulo, ela teve mais pessoas do que a última que Bolsonaro estava presente. Eu acho que isso mostra o quê? Eu acho que isso mostra que mesmo com uma pauta de fora Lula, fora Moraes, uma pauta que lida e vai muito no ponto ali do Supremo Tribunal Federal, do ponto do governo atual, mesmo nesse cenário, esta manifestação teve mais pessoas, mesmo sem contar com a presença de Bolsonaro. Isso mostra que a direita tem um respiro aqui de força e de vontade de ir pra rua, de ânimo. Então, assim, no final das contas, eu acho que essa manifestação, ela é um ativo político maior do que a última manifestação que aconteceu e mostra que mesmo sem a presença de Bolsonaro, a direita consegue se mobilizar e consegue se mobilizar bem. Cenário de radicalização, corda esticada, contorno de guerra santa entre todos os personagens envolvidos nesse armagedom institucional. Claro que é o medo, esse senso de urgência acaba mobilizando o ser humano, não tem jeito. Agora, há de se lembrar também que a próxima que está marcada é para o 7 de setembro, dia da independência, o que tende a ter um quórum ainda mais elevado e uma adesão ainda maior e mais inflamada, né? Mano Ferreira. Depende também do noticiário, né? Porque a gente sabe que o grau de engajamento, o grau de urgência que faz com que as pessoas escolham, diante de todas as opções que poderiam fazer no seu fim de semana, irem a uma manifestação política, varia muito conforme esse senso de urgência do contexto, né? Então, é preciso continuar acompanhando os desdobramentos políticos para ver se o grau de engajamento que esse grupo conseguiu ter agora vai se manter até o 7 de setembro. É possível que não seja tão expressiva a manifestação quanto foi neste fim de semana agora. Eu não cravaria que necessariamente vai continuar ampliando, até porque muitas vezes a continuidade dessas manifestações leva a um desgaste, né? A pessoa já foi em uma, já foi em outra, não tem uma pauta, digamos assim, de um resultado concreto a ser conquistado, o que dificulta o senso de utilidade, né? Afinal de contas, é uma manifestação muito mais para demonstrar que esse grupo político existe do que para conquistar algum tipo de pleito concreto, porque a pauta da anistia, por exemplo, está completamente fora do radar real no Congresso Nacional. Não, e um detalhe, eu já vou trazer o seu detalhe, não sem antes agora sim recepcionar os ouvidos atentos de todo mundo sintonizado na rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Também de volta para vocês aqui, repercutindo ainda, pessoal, os impactos políticos, olhando adiante das manifestações aí que, enfim, acabaram tomando 23 capitais brasileiras, sempre Copacabana e Paulista aí, tomando a dianteira como as mais relevantes e simbólicas. Jess Peixoto com a sua análise. Não, então, um detalhe que dá para notar nessa manifestação é que o tom de Marte do Bolsonaro, ele é maior nesta manifestação do que nas demais. Tanto nos discursos, que sempre o relembram como um herói e falam bastante sobre ele, como também até na vestimenta das pessoas. Existiam mais pessoas com camisas, com a face de Bolsonaro. Isso é um fenômeno similar ao que acontece ali quando o presidente Lula foi preso, de fato, e não esteve presente em vários atos. Então, existe um uso
uso da imagem que trata nesse sentido do heroísmo maior a partir do momento em que ele não pode estar presente. Porque as pessoas se revoltam vendo que aquilo é como se fosse um direito que lhe foi tirado. Então, isso acaba engajando mais as pessoas com a figura e com o endeusamento de uma figura política. Um outro ponto, as bandeiras dos Estados Unidos, que isso, para mim, não faz sentido nenhum. Numa manifestação patriota, se usar a bandeira de um outro país, é absolutamente lamentável. Pois é. Jess, rapidinho, deixa eu só complementar rapidinho. Chamou a atenção um comentário seu bastante significativo. Por ter aumentado o número de participantes, isso dá um estímulo para as próximas participações. Se fosse o contrário, seria um balde de água fria. A passada teve um número bastante significante. Se essa tendência de queda se mantém, as próximas estariam totalmente flopadas. Mas acho que agora essas manifestações ganham fôlego exatamente porque a curva aumentou. E algumas, o Gesualdo na mesma região que a minha, né, em Presidente Prudente, por exemplo, já havia mobilizações sendo realizadas com a manifestação que não aconteceu e agora de fato acontecendo de novo. Então esse ânimo das pessoas irem às ruas novamente. E jamais subestimar o ex-presidente Jair Bolsonaro, lembrando que ele foi eleito em 2018 como o sujeito que encarnou ser a vítima de conspirações elitistas e o messias de aspirações populares e chegou à presidência. Claro que tem um longo retrospecto desde então, que o precede, né, sendo presidente, mas não sei se tem alguém que consegue trazer para si essa aura de mártir, talvez seja o próprio ex-presidente. A ver como que isso vai colar ou não com o povo brasileiro. 10 horas e 35 minutos, seguindo adiante aqui, pessoal, até porque no